é justamente Elias, que profetiza contra ele mesmo, dizendo: não vai chover 3 anos e meio, e não choveu, e ele não tinha uma nuvenzinha na cabeça dele. Então a marca profética é justamente a marca do resultado de Deus. Eu não vou profetizar alguma coisa contra alguém, sendo que eu sou o beneficiário daquilo. Eu vou sofrer também aquela mesma condição. Então, as orações que fazemos aqui, vocês têm em Cesareia. Todo mundo em Cesareia, o Jairo em específico, recebeu coragem apostólica. É a coragem de Paulo de dizer: eu vou enfrentar esse testemunho, eu vou até o fim. Então, em cada ambiente que vocês estão indo, existe quase que esse Bluetooth de dizer: olha, eu estou recebendo nesse ambiente aquilo que aconteceu. Amém. Porque se eu estou num ambiente onde algo aconteceu, sabe o que vai acontecer? De novo, algo vai acontecer. Amém. Então nós vimos a Israel porque aqui algo aconteceu e aqui algo voltará a acontecer. Então o que aconteceu em Cesareia voltará a acontecer. E quando vocês veem lá as destruições familiares, e você vê o modelo do inimigo de destruir as famílias através do poder e através da cegueira, esse é o modelo que nós temos visto milhões de vezes o inimigo fazer. Agora, quando você vê a reconstrução do Senhor de uma outra maneira, fazendo com que Filipe tenha 7 filhas que profetizem, fazendo com que Cornélio e a sua família sejam salvas de uma maneira completamente diferente daquilo que é uma marca por receber realmente o fim da tradição. Então Pedro, ele lutou muito com quebrar a tradição. Quando viu a visão, mata e come, ele disse: não, Senhor. Será que é possível você responder não, Senhor? Se ele é Senhor e pede alguma coisa, a resposta é sempre sim, Senhor. Mas nós temos muito não, Senhor, nas situações que nós estamos enfrentando, quando a tradição diz: eu não concordo que isso aconteça. Então nós vamos aqui entender esse momento de Elias, e eu vou ministrar o que significa as 3 situações em Elias. De alguma maneira profética também, aqui nesse monte tem tido vários incêndios inexplicáveis, né? Kelson, fala alguma coisa dos incêndios que aconteceram aqui. O último incêndio aqui ficou... Alguns anos atrás. Um ano atrás foi feio, né? Alguns anos atrás, um incêndio aqui acontece às vezes. De onde vem o incêndio? É seca? Problema, às vezes temos seca, mas nos últimos 2 anos temos muita chuva. Mas antes disso, cada vez em quando tem uma seca grande, aí começa fogo em vários lugares. Especialmente em Botafogo. Teve muito fogo aqui, morreram pessoas aqui tentando apagar o fogo. Então olha uma marca de fogo nessa região que existe, pega fogo de vez em quando isso aqui. Que os próprios caminhões que vieram controlar o fogo ficaram presos e morreram. Então fogos inexplicáveis. Então vamos sair daqui com muito fogo. Amém. Espiritual e verdadeiro em nossa vida. E depois então, chegou o tempo onde Deus iria responder. Então esse é um local aonde você vai buscar as respostas. Amém. Depois de muito tempo. Amém. E o tempo que Deus respondeu foi depois de 3 anos e meio. E a marca de 3 anos e meio é a marca da metade de uma tribulação. Então 3 anos e meio é uma marca de uma resistência que vai trazer a resposta. Grande tribulação vão ser 7 anos. Metade e metade, 3 anos e meio. 3 e meio é uma marca do ministério de Jesus, 3 anos e meio. Tem muitos 3 e meio na Bíblia. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 e meio. 3 e meio então é uma marca do que? A metade do 7. Que 7 é um ciclo de perfeição. Então, eu gravei hoje um vídeo dos 10 segundos. Deus dá uma palavra muito rápida e sim simples. Por que existe sofrimento? A resposta é porque alguém sofre. Porque se houvesse um sofrimento e você não sofresse, esse sofrimento não existiria. Há pessoas que sofrem com um pouquinho de frio. Há pessoas que não sofrem com um pouquinho de frio. Há pessoas que se alegram com um pouquinho de frio. Ai, mas a minha condição...
existe sofrimento porque alguém sofre. Mas Jesus, ele não tinha o sofrimento que nós temos, porque nós temos sofrimento, porque nós demos muita dedicação ao nosso corpo, que é sensorial. Então o frio faz eu sofrer, o fogo faz eu sofrer, o cansaço faz eu sofrer. E damos muita importância à nossa alma. Os sentimentos me fazem sofrer. Olha, o abandono me fez sofrer, a traição me fez sofrer, o engano me fez sofrer, a mentira me fez sofrer. E quantas coisas fazem você sofrer. Agora Jesus, ele sofreu. A palavra diz que ele aprendeu o sofrimento pelas coisas que ele enfrentou. Então, na verdade, o sofrimento de Jesus foi uma resposta que ele obteve para poder entregar a Deus o seu sentimento, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E o que tinha naquele espírito? A vitória sobre o sofrimento. Então, os três grandes maiores experiências da Bíblia são Moisés, Elias e Jesus. Então, nós vamos falar depois de Moisés, vamos falar sobre Elias. A palavra Elias, em hebraico, tem o El, que significa Deus, que é Elohim. Diga comigo, Elohim. Elohim. Que é de Elohim, a palavra Elohim tem o prefixo El, que é a mesma coisa que Deus. Então aparece Elohim no geral, ou aparece El, declarado nos nomes. Samuel, Daniel, Misael. Então essa é a declaração. Vamos subir antes que esse grupo entre, por favor. Do Alto do Carmelo. Então, a questão de estar isso aqui na mão das carmelitas, né? Você vê que é uma instituição de separação total, né? Como Elias viveu um tempo de separação que ninguém descobriu mais a vida dele, né? Naquele ano, ele ficou 3 anos e meio, ninguém sabia onde é que ele estava. E queriam encontrá-lo porque achavam que ele era culpado por aquilo que estava acontecendo. Mas ele era responsável por governar um tempo. Então existiu aquele tempo de 3 anos e meio pela palavra dele. A palavra dele ia governar. Então Deus deu a ele, Elohim, esse poder de governar eventos com a palavra. Então isso é o que Jesus disse, que nós podemos fazer o quê? Ligar e desligar. Então a nossa palavra liga e desliga. E nós vamos então ter aqui 3 orações muito importantes. A primeira é você assumir a sua vocação profética. Declara comigo: eu tenho vocação profética. E aquilo que eu recebo é para ligar e desligar. Sabe que muitas coisas você entra num assunto, né? A minha esposa está comigo há 40 anos, sabe que é difícil conversar comigo. Porque tem coisas que eu não dou a mínima importância. E as pessoas ficam falando, achando que eu não estou ouvindo, né? Achando que eu não estou querendo falar, achando que eu não estou achando que aquilo é importante. E é isso mesmo, não estou nem aí. Aquilo não é importante. Eu não vou interferir naquilo. Não preciso nem desligar, porque eu não estou participando. Agora, muitas pessoas que ficam se dissolvendo um montão de coisas e problemas e isso, aquilo, ficam se envolvendo naquilo. Não é isso que Deus quer. Deus quer te dar uma palavra e que você governe por essa palavra. Amém. Então, ele governou e ninguém achou a vida dele, ninguém achou onde estava Elias. Mas daí o que acontece? O Senhor manda ele vir para cá e diz, chegou a hora. E naqueles 3 anos e meio, o que ele fez? Ele viveu 3 experiências. 3 experiências e meia, vamos dizer assim. Então, ele viveu a experiência de ser sustentado no ribeiro de Querite. Então Deus falou assim, olha, não vai chover. Vai para o ribeiro de Querite. Só que o ribeiro de Querite também secou.
Porque a provisão de Deus é por um tempo. E você recebe aquele tempo, e depois, quando acabou a provisão de Querite, qual que é a tua tendência? É reclamar. Ah, também, hoje vida. Agora que eu tinha Querite aqui e tal. Você vai segurar e vai viver a provisão de Deus pelo tempo que Ele determinou. Depois Ele disse: os corvos vão trazer para você pão e carne. Alguém comeria carne no bico do corvo? Porque o corvo, ele vai buscar carne podre. Porque essa é a vocação dele. Mas Deus estava designando o corvo fazer uma reversão. Então Deus precisa de reversões através de uma situação profética para estabelecer aquilo que Ele deseja. E nós vamos viver essa reversão. Os 3 anos e meio de seca eram um sinal de reversão. Porque Deus queria que o coração do povo fosse quebrantado por todas as situações que houvesse com Jezabel. Queria esse quebrantamento e por isso ele ia viver essa reversão. Mas daí o corvo fez essa reversão. Entregou pão e carne. E depois ele disse: vai até Sarepta, que eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Uma terceira experiência estranha. Sarepta e fica em Sidom. Quem que era de Sidom? Jezabel. Jezabel era de Sidom. E Jezabel era aquela situação que havia ali. Então havia uma situação de que o corvo ia ser revertido. E agora Jezabel seria revertida. Jezabel atacava Israel. E Elias foi até Sarepta em Sidom para atacar a fonte daquilo que era o que estava trazendo um problema para Israel, numa falsa aliança que Jezabel estabeleceu com Acabe. Então Deus vai na origem para desfazer as situações que estão trazendo para a nossa vida situações que nós não estamos entendendo porque estamos sofrendo. Mas Deus está te levando para a origem. Volta para a origem. Amém. Entende onde está a origem. Onde está a origem? Está na reversão da boca de um corvo. Aonde está a origem? Está em Sarepta de Sidom. E ele chega lá, está aquela mulher, e ele diz assim: faz para mim o pão. Ela disse: não, o que eu tenho aqui é para mim e para meu filho, eu vou morrer. Ah, mas não é Deus nos preparou você para isso? Então você não é a que Deus preparou? E Jesus falou assim: havia muitas viúvas em Israel, mas o Senhor enviou para a viúva de Sarepta. E onde estava a preparação de Deus? Porque ela aceitou a palavra dele. Porque Jezabel rejeitava a palavra, precisava alguém que aceitasse por reversão. E porque ela viveu essa reversão, ela disse: olha, na tua palavra eu vou fazer. Então pegou e fez e deu para ele. E o que aconteceu? A farinha não parou e nem o óleo acabou. Glória a Deus. Segundo a palavra dele. Mas daí ele tem uma terceira experiência, uma meia experiência. O filho da viúva morre. O que você acha de Elias estar na casa de uma viúva em Sidom? O que o vizinho estava falando? O que esse profeta está fazendo aí? E agora o filho morreu, tá vendo? É Deus. As pessoas querem atribuir culpa às suas dificuldades. E aqui está um segredo fundamental para você viver e desligar. Você está desligando toda a culpa atribuída a você pelas dificuldades. Amém. Porque você vai passar uma dificuldade sem culpa, enfrentando e revertendo. Amém. Porque a culpa, toda a culpa, ela está lançada em Jesus. Aleluia. Jesus não está culpando ninguém, não colocando nenhuma condenação, mas ele está pedindo fruto. Amém. E o fruto não está porque você tem culpa, porque você já se limpou da culpa que estava atribuída a ele, que ele levou. O fruto existe porque necessita intensidade. Diga pro teu irmão: intensidade. É a palavra-chave de toda a reversão. Então ficou ali aquele corvo naquele tempo, ficou ele na viúva naquele tempo, ficou o ribeiro de Querite naquele tempo,
há uma intensidade, há uma medida, e essa medida ninguém sabe, mas é até que haja reversão. E o que aconteceu? Ele volta e Deus fala assim: agora sim, agora vai até Acabe e nós vamos estabelecer um confronto. Então nossa primeira oração é por essas medidas, é por essas situações de reversão, é por essa palavra entendimento. Levanta as mãos aos céus e faz essa oração. Desliga as culpas na sua vida. Amém. E as atribuições de culpas aos outros pelas dificuldades. Você vai enfrentar as dificuldades ligando e desligando. Deus vai te ensinar a ligar e desligar. Deus vai te ensinar a estabelecer a palavra dele. Deus vai te ensinar o caminho da origem. Eu quero no caminho da origem desligar toda a malignidade que foi estabelecida. Eu quero no caminho da origem estabelecer aquilo que Deus preparou para a minha vida. Eu quero no caminho da origem viver como testemunho. Eu vou ter querite, eu vou ter carne e pão da boca do corvo, eu vou ter pão da mão de Jezabel, eu vou ter a ressurreição do Filho, em nome de Jesus. Vamos ter a ressurreição desse Filho, porque essa é a marca da palavra do Senhor. Porque quando nós vencemos a escassez, quando nós vencemos as reversões, quando nós vencemos a morte, nós estamos preparados para atuar a reversão que o Senhor quiser, em nome do Senhor Jesus. Elias venceu a morte, porque ele trouxe vida ao filho daquela viúva. E quando o filho morreu, o que a viúva falou? Você vem aqui para me lembrar dos meus pecados? Porque ela sofria aquela culpa. E ela disse: está vendo? Fui botar esse homem aqui em casa. É isso que me aconteceu. As pessoas estão constantemente vivendo as culpas e não aprendendo a ligar e desligar. Mas daí há a segunda oração. O que faz Elias? Ele restaura o altar que estava em ruínas. Quem é esse altar? Somos nós o altar. Amém. Nós temos que ser restaurados das nossas ruínas. Onde existem ruínas dos nossos sentimentos e na nossa alma. Essa é a marca da ruína. Nós vamos vencer essa marca da ruína e nós vamos viver o poder de Deus daquilo que significa uma restauração. Ele restaurou o altar que estava em ruínas. E aí o que ele fez? Qual era a grande situação? Era a seca. O que ele faz? Ele faz medidas de água, ele vai jogando água, ele derrama 12 cântaros de água. Ele joga água em desperdício, porque ele sabia da medida que ele já tinha revertido da água. E o que mais ele faz? Ele semeia a oferta de cereais. Ele semeia. O que é a semear? É o trigo e o pão que ele tinha comido. Então, tanto o trigo e o pão que ele tinha comido era uma reversão, quanto a água era uma reversão. Aquela seca não o atingiu, porque ele aprendeu a ligar e desligar. Amém. E agora aquele altar ia responder à restauração de um altar. Então você já fez essa primeira oração. Aprender a ligar e desligar e viver essa condição na sua vida sem culpa, mas também estabelecendo reversão. Agora você vai restaurar o altar. Fala pro teu irmão: acabaram as ruínas na sua vida. Aleluia. Você está num lugar que um profeta restaurou o altar. Acabou a ruína. Acabou a ruína. Coloca a medida certa. Coloca as águas colocadas em volta. Coloca os cereais ali. E o que vai acontecer? Baal está se retaliando, sofrendo no corpo, colocando situações e não acontece nada. Mas vai vir o fogo do céu, o Senhor vai responder com fogo, o fogo vai lamber aquela água. Aconteceu aqui e vai acontecer de novo. Você veio aqui justamente para ter a experiência de aprender a ligar e desligar e aprender a dizer: eu vou receber esse fogo, eu vou restaurar esse altar, esse fogo vai estar sobre a minha vida. E quando vem o fogo sobre a sua vida, as pessoas vão gritar: o Senhor é Deus. El é Elohim, Deus. Ia é Iavé, que é o Senhor. El, Ia,
o Senhor é Deus. O que o povo estava gritando? O nome de Elias. Eles estavam gritando o nome de Elias. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. É Eliaú, Eliaú, Eliaú. O Senhor é Deus, gritavam o nome dele, porque o Senhor está na sua vida, e você não vai ter medo de alguém honre a sua vida, porque é Deus que está na sua vida. Amém. Mas aquele que tem as deformações em ruínas, quando recebe um elogio, e quando não recebe, e fica numa vida de ruína preso por isso, por não ter reconhecimento e não ter uma identidade, uma medida que saiba quem você é. Que você saiba quem você é. Você é um altar restaurado e o fogo de Deus vai queimar na sua vida. Levanta as mãos aos céus para essa segunda oração. Pede a tua restauração ao Senhor. Pede o teu altar restaurado ao Senhor. Pede que Ele coloque essas pedras, as 12 pedras, segundo as tribos de Israel. Essas 12 pedras significam todos nós em unidade. O Senhor tem um altar de unidade na tua vida. O Senhor tem para você em unidade uma marca daquilo que você vai viver. Você vai viver a unidade do Senhor. Nós estamos aqui para viver a unidade do corpo de Cristo. Nós estamos aqui para sermos pedras restauradas. Nós somos as pedras vivas. Meu Deus, a restauração que o Senhor quer. Os sentimentos estão perdidos, Senhor. As pessoas estão afundadas nas suas ruínas. Ruínas emocionais. Ruínas, Senhor Jesus, contra os outros, sem viver restauração, sem poder restaurar um altar. Por isso os céus se fecharam e não há respostas às orações. Mas agora no teu poderoso nome, venha a tua resposta. Venha, responde com fogo. Responde com fogo dizendo: os céus estão abertos novamente. Os céus estão abertos novamente. Os céus estão abertos com fogo. O fogo de uma seca é o fogo de uma resposta agora sobre o altar que colocamos aqui. Amém. Senhor, nós voltamos aqui como Elias. Nós voltamos aqui para declarar que o Senhor é Deus. Nós voltamos aqui para dizer: restaura o altar que está em ruína. Restaura a unidade da tua igreja. Restaura a unidade e a comunhão entre os irmãos. Restaura cada um nas tuas ruínas, fora as ruínas da nossa vida. Restaura a nossa vida. Restaura essa unidade. Restaura esse poder, restaura esta vitória, restaura a nossa vida diante do Senhor. Nós não somos turistas, nós somos intercessores. Nós queremos buscar esta restauração. O Senhor está ligando e desligando, e agora o Senhor está restaurando. Responde com fogo, responde com fogo. Venha fogo sobre as nossas demandas. Venha fogo do céu como resposta em cada uma das situações que estamos vivendo. Venha fogo do céu como resposta diante de Baal e das falsas alianças que estão estabelecidas. Venha fogo do céu, venha a tua resposta naquilo que o Senhor está desejando trazer existência e operar a obra poderosa contra as culpas e contra as ruínas. Nós desligamos todas as situações e estabelecemos uma poderosa restauração. Vem agora a marca desse poder em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. 450 profetas de Baal. O número 450 em hebraico é a palavra dá. O Senhor deu para ele aquela oposição, para que ele eliminasse toda a oposição. E aqui está a nossa terceira oração. Você vai aprender a tratar com o inimigo. O inimigo que Deus dá nas suas mãos. E o inimigo que ameaça você com aquilo que você já obteve nas suas mãos. Então quem Deus deu às suas mãos, você executa, mata. Matou, ele matou no Ribeiro de Quizon. E daí? Aí Jezabel se levanta e fala: eu vou tirar a tua cabeça. Ué, mas ele já tinha vencido Jezabel lá em Sarepta. Ele tinha vencido as situações todas dos 450 de Baal. Por que que ele não reagiu àquela situação de Jezabel? Porque ele foi atacado no maior inimigo que existe, que chama-se solidão.
ele foi atacado, e nós somos atacados em todos os sentimentos que Deus está reproduzindo para nós termos a vitória que Lúcifer deixou de ter. Então você tem a vitória aprendendo a ligar e desligar nas coisas que você está sofrendo e deixa de sofrer. Você tem a vitória na restauração que você vai estabelecer. Mas a maior vitória é naquilo que quer atingir o teu sentimento de solidão. Ninguém consegue ficar só. Ninguém consegue ficar só. E a maior promessa do Senhor é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E no momento em que você se sente só, você sabe que aquilo não é uma verdade, aquilo é um sentimento. E o teu sentimento não é verdade. Você vai desligar aquilo que é um sentimento e vai ligar a marca de uma verdade. Mas Elias se sentiu só. E o que ele disse? Eu estou só. Depois de tudo que eu fiz, veio mais essa ameaça. Mas você vai vir a ameaça, vai aprender a ligar e desligar. E vai responder num altar restaurado, onde os céus estão abertos para responder com fogo. Aprenda essas duas coisas, para a terceira oração ser uma oração de soberania contra todos os ataques. Elias não teve essa soberania. E ele fugiu. Mas para onde que ele fugiu? Ele foge para o Horebe. O que era o Horebe? Aonde Moisés tinha tido uma experiência. E por isso Moisés e Elias se encontram. Depois nós podemos ver o Tabor, onde é o Monte da Transfiguração por ali. Nós vamos para Nazaré, lá eu vou te mostrar. Aqui, esse lugar, é um lugar dessas 3 batalhas. Porque ali está Megido. A palavra Ar, em hebraico, é a palavra monte. Monte Megido, em hebraico, fala Ar-Megido. E de Ar-Megido, você tem a palavra Armagedon. Armagedon é a batalha final. Bem-vindo ao campo. Aqui vai ter a batalha final. Aqui os anjos do Senhor vão estar presentes numa batalha final. Aqui essa batalha só pode ser vencida por aqueles que aprenderam a ligar e desligar. Aqueles que aprenderam a restaurar o altar. Aqueles que aprenderam a não se esconder na sua solidão. E o anjo vem. E Elias pede a morte, colocado debaixo de um zimbro. E se você quer lutar essa batalha final, você não vai pedir a morte. O inimigo está lançando um espírito de suicídio, um espírito de morte, um sentimento jezabélico, para que você não guerreie. Mas tira quantas forças se quiser e fala: eu vou lutar nessa batalha. Porque vai ter sangue até os freios dos cavalos. Você precisa estudar Apocalipse. Você precisa entender o que diz a palavra. Nós não estamos num turisminho aqui fazendo besteira. Hoje é um dia muito especial e profético, para que você se enxergue nessa batalha. A batalha contra a solidão. A batalha contra os sentimentos mais intensos da sua vida, porque tudo é uma marca de uma intensidade. E você, nessa intensidade, vai estabelecer aquilo que o Senhor deseja fazer sobre a tua vida. Porque o Senhor manda um anjo, colocando pão e água, e ele vai, come e dorme. Porque quando você está sozinho, você quer dormir. Quando você está sozinho, você quer a morte sobre a tua vida. Quando você está sozinho, você não consegue ter uma reação. Mas eles tiveram aquela reação. Aí ele chega no Horebe, 40 dias andando, consultando aquele pão. Chega em Horebe. Quando ele chega em Horebe, o que acontece? Ele entra na caverna. Meu Deus, fala pro teu irmão: sai da caverna. Sai da caverna. Você já aprendeu a ligar e desligar. Você já aprendeu a viver restaurado. Vai lutar contra essa solidão e sai dessa caverna. E quando ele sai da caverna, não foi por outra coisa que não um cicio suave. Mas quando ele saiu da caverna, infelizmente, já era a medida que Deus não podia usar mais. E Deus falou: Elias, até aqui deu. E agora? Eu vou te redistribuir. Unge Eliseu no seu lugar. Unge Jeú, rei de Israel. Unge Azael, rei da Síria. Ele tinha poder de ungir um sucessor,
de ungir um rei e ungir o inimigo. Ele tinha todo esse poder, mas ele não usou. E ele ungiu Elias. E quem ungiu Jeú? Eliseu, através de um capitão. E Azael, Eliseu disse: eu estou vendo mal o que você vai fazer. E Elias acabou ali. Mas Elias ungiu Eliseu. E Elias subiu num carro de fogo. O fogo do altar é o fogo que te leva. Você ficou até aquela posição. Até onde você atingiu, você atingiu. E depois, é Deus que sabe a sua medida. A terceira oração é para que Deus não te redistribua. A pior coisa que existe é saber que Deus parou com você. Porque você não andou na medida que Ele queria. Mas deseja mesmo essa medida. Deseja fazer aquilo que Deus pediu, por mais absurdo que lhe pareça. Porque você não vai deixar o inimigo ganhar de você. Levanta as mãos aos céus, vamos fazer essa última oração, que nosso tempo já foi. Mas olha para esse lugar, vamos cantar um louvor. E você vai realmente se enxergar na batalha. Você vai se enxergar nesse Armagedon, que é a batalha final, entregando ao Senhor a nossa palavra profética, entregando ao Senhor uma marca de poder e de unção e de vitória, entregando ao Senhor todas as coisas que nos são dadas agora com poder e com autoridade. Senhor, olha essa batalha que nós queremos viver, Senhor. Nós lutamos contra a solidão, Senhor Jesus. Nós lutamos contra os sentimentos que querem nos colocar para a morte. Debaixo, Senhor, do zimbro, dentro de uma caverna, dormindo mesmo diante da intervenção do anjo. Nós queremos ter vitória contra esses sentimentos. Nos dá vitória contra os sentimentos de Jezabel, contra as ameaças, contra os poderes. Nós estamos restaurados e nós estamos ligando e desligando com precisão todas as coisas, vivendo a intensidade das tuas medidas. Oh meu Deus, salve Armagedon, vem Armagedon, vem a tua marca, vem o teu poder e vem a tua vitória. Vem a vitória de Armagedon para a tua igreja e para o teu povo. Vem a vitória de Armagedon para todos aqueles que estão entendendo o que significa uma batalha espiritual. Aqueles que estão entregando ao Senhor todas as coisas que o Senhor pediu. Ligamos e desligamos, restauramos e enfrentamos, saímos da caverna. Haja unção dobrada sobre Eliseu. Haja Jeú que derrube Jezabel e faça os cavalos pisarem sobre ela e os cães lamberem o seu sangue. Haja aquele que vence a Síria e todo o inimigo. Nós queremos ser arrebatados no nível em que nós chegamos, mas queremos chegar num nível cada vez maior. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Nos dá a marca de Elias, Elias e Elias. Nos dá a marca desse poder profético. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém, amém, amém. Amém, queridos. A tua tarefa de casa é a seguinte. Se você olhar para lá, lá está o mar, lá embaixo. E aqui estava justamente a marca do vale e a marca dos altares. O que aconteceu? Depois Deus falou assim: chegou a hora, vai cair chuva. O céu abriu com fogo, agora vai abrir com água. O que aconteceu? Ele ficou produzindo aqui o fruto e mandou o servo ir até lá e foi 7 vezes, não é perto, para ver se tinha uma nuvem. E ele voltou 7 vezes e disse: não tem nada. E no final tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Ele colocou-se de cócoras, como ele estivesse gerando aquela situação. E você vai gerar aquilo que é a resposta de Deus. Porque o fogo veio, agora a chuva você vai gerar. E quando veio a chuva, ele mandou Acabe correr. E Acabe foi de cavalo, mas ele chegou antes, porque ele era voltado pelo fogo de Deus. Amém? Nosso tempo foi aqui, mas amém. Que Deus abençoe. Que vocês tomem as lições desse lugar em nome do Senhor Jesus. Abra as portas de Israel, uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal, a sua chuva vai descer.
Vejo uma pequena nuvem do tamanho da minha vai chover, abra as portas do céu. Vai chover, vai chover. Tá orando, tá orando.